Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade à aula passada, que nós começamos a ver adjectives, e a gente viu um pouco de short adjectives na aula passada. Aí eu comecei a falar para vocês que os pequenos, que têm uma sílaba, acrescentam ER. Hoje eu vou fazer mais uma revisão do que são adjetivos. Vocês estão vendo aqui uma fotografia de queijos. São todos iguais? Não são. Eu tenho queijos amarelos, eu tenho queijos com recheio de alguma coisa que meio verdinho, algum tempero com ervas. Tenho um queijo mais claro, eu tenho um queijo coberto com alguma coisa meio verde aqui, tenho queijo de todos os tipos. Cada vez que eu olho para o queijo, eu penso nele de uma maneira. E ele é um queijo diferente por causa da característica dele, certo? Cheese, eu pus aqui um queijo branco, white cheese, queijo branco, tá? Qual é a característica deste queijo? Tem algum dele parecido aqui, branquinho, branquinho? Não. Só esse aqui é branco, white cheese. Grated cheese, queijo ralado, grated, quer dizer ralado, tá? Esse aqui está ralado? Não. Mas quando eu falo ralado, eu penso nesse aqui. Quando eu falo branco, eu penso nesse aqui. Ralado, ralado, eu penso nesse aqui. Branco, eu penso nesse. White cheese, grated cheese. O que eu quero fazer mostrando queijos para vocês numa aula de adjetivo? O adjetivo é aquilo que dá característica a um substantivo, a uma coisa que existe. No caso aqui pode ser qualquer coisa que existe, mesmo os substantivos abstratos. Mas no caso aqui eu peguei o substantivo concreto, queijo, queijo existe. Eu estou vendo o queijo, tá? Cada vez que eu uso um nome diferente, o queijo fica diferente. Esse nome diferente é o adjetivo que caracteriza o queijo. Que tipo de queijo é esse aqui? Ralado, grated. Que tipo de queijo é esse aqui? Branco, white. Eu não posso pôr grated aqui porque ele não está ralado. Eu estou vendo um queijo branco. Então, o adjetivo ele serve para dar uma característica para alguma coisa que existe, tá? Quando eu penso, até na hora de você pensar, você pensa na coisa de modo diferente. Queijo branco, você vai olhar para ele assim. Queijo ralado, você vai olhar para ele assim, tá? Qual é a característica do adjetivo em inglês e em português? Masculino singular, masculino plural, feminino singular, feminino plural. O adjetivo na língua portuguesa, ele pode sofrer essas variações. Na língua inglesa, não. Fraco é weak e acabou. Não tem gênero masculino singular, masculino plural, feminino singular, feminino plural. Fraco. Pode ser uma pessoa, duas pessoas, 1000 pessoas. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, duas mulheres, dois homens, não interessa. Fraco. É para material, fraco. Materiais, fracos. Weak materials. Weak material é fraco, tá bom? Ele não muda. Em português ele muda, em inglês nunca muda. Fraco. O que eu fiz na aula passada, eu mostrei essa gradação aqui do meio. O que é uma gradação? As coisas têm grau. Então, eu tenho um nível, depois eu tenho um nível mais alto, e um nível mais alto ainda, por isso que eu coloquei a pirâmide. Então, eu tenho weak, eu tenho um weak, eu já falei para vocês o que é weak. E eu tenho mais fraco, weaker than, foi a aula passada. Eu dei muita coisa sobre isso aqui, ó, essa parte aqui da gradação, de comparação. Aqui eu comparo uma coisa com outra. Aqui eu não preciso comparar. Alguma coisa é fraco ou fraca, fracos ou fracas, tá aqui. Ele não muda, serve para todo mundo. Gênero masculino, feminino, singular, plural. Fraco. Tá certo? Aqui, weaker than, eu vou comparar uma coisa com outra, por causa do than, tá certo? Só por causa do than. Se não tiver o than, ele está entre parênteses, eu só falo que alguma coisa é mais fraca, ou mais fraco, ou mais fracas, ou mais fracas. Fraca ou mais fracas, tá certo? E o weakest está no topo da pirâmide.
é o mais fraco de todos. Não tem ninguém, nada mais fraco do que esse. Esse ganha disparado de todo mundo. Weakest, tá certo? Mais fraco. Ele termina em ST, EST. Weak. This is the weakest wood. Essa é a madeira mais fraca. Ou seja, não tem nenhuma madeira mais fraca do que essa. The weakest wood. This chair is weak. Essa cadeira é fraca. Não estou dizendo que ela é a mais fraca de todas, eu estou falando que ela é fraca. Agora, esta madeira é a mais fraca de todas, não tem nada mais fraco que isso. This sofa is weaker than this chair. Este sofá é mais fraco do que essa cadeira. Então, aqui, o weaker than, ele está comparando o sofá com a cadeira. Quando eu vou comparar o sofá com a cadeira, para ver qual dos dois é mais fraco, weaker than. Aqui eu não estou comparando com nada. This chair is weak. Weak chair, cadeira fraca. Não estou comparando com nada. Aqui eu comparo o sofá com a cadeira. Sofa, chair. Tá? E aqui eu comparo, não comparo, desculpa. Aqui eu falo que qual é a mais fraca de todas. Essa madeira. This wood, this is the weakest wood. Essa é a madeira mais fraca. This is the weakest wood. This is the weakest wood. Não tem nada mais fraco. Todo mundo tem pilhas. As pilhas acabam. Você tem celular, você olha lá no celular, aqueles pauzinhos, né? Aqueles pontinhos que vão ficando mais fracos e vão ficando mais fortes. Em inglês a gente chama isso de battery. A pilha que você troca, o rádio, lâmpada, tudo, nós chamamos de battery, tá? Quando a bateria está forte, strong battery. Quando ela está fraca, weak battery. Strong battery, todos os risquinhos estão verdes. Weak battery, o risquinho está vermelho, está aqui embaixo, está na hora de recarregar. Weak, bateria fraca. Strong, bateria forte. Quem tem celular, olha isso o tempo inteiro. Quando ela está aqui, tem que recarregar porque a bateria está fraca. Weak battery. Agora nós temos as mesmas baterias aqui. Weak battery está bem fraca. The weakest battery is. Qual que é a bateria mais fraca aqui? Essa daqui. Essa aqui está fraca. Essa daqui também está querendo ficar fraca. Mas eu estou perguntando the weakest, a mais fraca. Essa daqui. Lembram que para vocês usarem the weakest, qual é a mais fraca? Eu estou olhando, todas elas estão querendo acabar. Mas qual que já acabou? Tá a mais fraca de todas. The weakest é essa aqui. The strongest battery is a mais forte. Essa daqui ainda está boa. Essa daqui está mais ou menos. Mas qual delas é a mais forte? Que eu não preciso me preocupar. The strongest é a primeira. The strongest battery is. The weakest é essa aqui, a mais fraca. Tá? O adjetivo, nem sempre ele vai feminino masculino. Às vezes ele só vai para o plural. Forte, fortes. Be strong, seja forte, sejam fortes. É a mesma tradução para o plural e para o singular. Seja forte, sejam fortes. Em português, eu preciso de duas mudanças. Gradable adjectives, adjetivos que têm grau. Strong, strong, forte, normal. Stronger than, mais forte do que. Aí eu vou comparar uma coisa com outra. The strongest, o mais forte. Full, cheio, cheia, cheios, cheias. Full, normal. Fuller than, mais cheio do que. Aí eu vou comparar uma coisa com outra. Então, o que está mais cheio, o que não está mais cheio. Tá? The fullest. Fullest é o mais cheio de todos. Não tem nada mais cheio do que esse. The fullest. Hot. Aqui eu vou ensinar uma coisa para vocês. Hot. CVC. Consoante, vogal, consoante. Quando eu tenho consoante, vogal, consoante, na hora de fazer a gradação, eu dobro essa consoante aqui. Hotter than, mais quente do que.
The hottest, o mais quente. Então, todas as outras gradações, elas vão dobrar a letra T. Por quê? Porque é um CVC, consoante, vogal, consoante. Big, mesma coisa. Consoante, vogal, consoante. Bigger than, maior do que, eu comparo uma coisa com outra. Essa do meio. The biggest é o que é o maior de todos, tá? Não tem nada maior do que este. The biggest é o de cima. EST. Bigger than, estou comparando. Sad, consoante, vogal, consoante. Sad é triste. Sadder than, mais triste do que. Comparando uma coisa triste com outra coisa que pode ser triste também. Tem que ser duas coisas semelhantes. Sadder than, mais triste do que. The saddest, ou saddest, mais triste. Não tem nada mais triste, é o último. Easy, termina com Y. Falei um pouquinho na última aula. Termina com Y. Vou tirar o Y, colocar IER. Easier than, comparar. Lembre-se que o meio aqui compara. Easiest, não tem nada mais fácil. The easiest. Heavy, pesado, pesada, pesados, pesadas. Pode ser as 4 flexões que nós temos na língua portuguesa. Em inglês não tem 4, é uma só. Heavier than, mais pesado do que. Estou comparando coisas pesadas. Mais pesado do que. E a última, não existe nada mais pesado. Heaviest, ou the heaviest. Difficult. Esse aqui é um adjetivo grande, tá? No PAC também parece. Difficult, não dá para colocar ER. Quando eu for comparar uma coisa com outra, more difficult than, less difficult than, mais difícil do que, less, menos difícil do que. The most difficult, o mais difícil. Most, é o último grau. Most, more, do meio. Less, more, less, mais ou menos. More or less, tá? Expensive, é caro. Então, alguma coisa é caro ou cara, caros ou caras aqui. Mas se ela é mais cara ou menos cara do que? More expensive, mais cara do que? Less expensive, menos cara do que? E mais cara de todas. The most expensive. Para bom, boa, bons ou boas. Aqui valem as 4 flexões. Bom, bons, boa, boas. Better, better than. O than pode aparecer ou não. Ele vai aparecer quando for uma comparação. The best é o superior. My best friend, ou seja, você não tem um amigo melhor do que esse. Best friend. Bad, ruim. Tá? Ruim. Pior do que, worse than. O than vai entrar quando você estiver comparando. Só quando você estiver comparando. E the worst é o pior. Worst, a palavra worst quer dizer pior. Tall. Coloquei 3 garotas aqui. Essa é tall, alta. Taller than, mais alta do que essa. Taller than, ela é mais alta do que essa, eu estou comparando. E the tallest, qual é a mais alta de todas? Essa daqui, the tallest. Mary is more intelligent than me. Intelligent é uma palavra, é um adjetivo longo. Então não dá para colocar ERST. Então eu tenho que colocar more intelligent than. Ou less intelligent than. Menos inteligente do que. Então Maria é mais inteligente do que eu. More intelligent. Less intelligent. Mary is the most intelligent student in her class. Agora eu estou dizendo que ela é a mais inteligente na aula dela, na sala dela. The most. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham tido uma boa aula. Espero que vocês tenham começado a entender o que são adjetivos e como eles caracterizam um substantivo. Um adjetivo sempre caracteriza um substantivo. Alguma coisa que existe, abstrata ou não. Tá certo? Até a próxima aula.